Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje se baseia na história de José, em Gênesis capítulo 50. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir e acompanhar uma pequena leitura que já vou fazer, de Gênesis 50. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 767 e uma nova pergunta, para continuar incentivando seu estudo da palavra do Senhor. Os irmãos de José o trataram muito mal. Venderam esse irmãozinho para ser escravo em outro país e convenceram seu pai, que amava muito aquele jovem, que José estava morto. Décadas depois, eles descobriram que José estava vivo e que ocupava uma posição de grande poder no Egito. José usou seu poder para o bem da família, salvando pai, irmãos, cunhadas e sobrinhos. Quando Jacó, o pai da família, morreu, os irmãos de José ficaram preocupados. Imaginavam que ele aproveitaria a ausência do pai para se vingar. Com certeza, ele tinha condições de causar grande sofrimento e até de tirar a vida deles. Imploraram para ele perdoar seus pecados e agir com bondade. A resposta de José merece atenção. Em Gênesis capítulo 50, começando no versículo 19, diz: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Não dá para ver um pequeno detalhe na tradução, mas a mesma palavra hebraica aparece duas vezes no versículo 20. As palavras traduzidas planejaram e tornou vêm da mesma palavra no original. Os irmãos planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem. Entre os significados da palavra, aparecem termos como interpenetrar, tecer e trancar. No seu complô contra José, os irmãos teceram um plano para se livrarem deste irmão. Pegaram, prenderam, discutiram opções, venderam e cobriram os rastros do crime. Durante 20 anos, tudo indicava que seu plano tivesse êxito. Viveram na tranquilidade, livres do irmão favorecido pelo pai deles. Da perspectiva de José, não foi muito diferente. Parecia que o plano deles havia dado certo. Ele serviu como escravo, foi acusado de um crime que não cometeu e esquecido na prisão. Em uma reviravolta dramática, José saiu da prisão e foi posto em uma posição de poder sobre o Egito. Os planos dos irmãos fracassaram e José foi exaltado acima deles. A tradução tornou, em Gênesis 50, versículo 20, parece inadequado para refletir a riqueza da ideia. Se os irmãos teceram um plano para derrubar José, Deus já estava agindo em um plano muito maior para cumprir seu propósito. Ele não apenas frustrou o plano dos irmãos de José, ele já havia falado para o bisavô dele sobre a escravidão da família no Egito. A manobra desses filhos de Jacó foi um pequeno movimento que Deus teceu para seus fins, pois o plano dele foi muito mais antigo, até eterno, e nada que os irmãos invejosos fizessem frustraria o propósito divino. Eles planejaram o mal, mas Deus já tinha um propósito muito maior.
e usou essa circunstância para a salvação da nação dos judeus e até futuramente para trazer ao mundo Jesus Cristo. Você conseguiu acertar a pergunta 767? Em que cidade Paulo prolongou uma mensagem e um jovem dormiu e caiu de uma janela? Alternativas: A. Jerusalém, B. Troade, C. Antioquia ou D. Corinto. A resposta certa? Alternativa B. Troade, conforme o relato que encontramos em Atos capítulo 20, do versículo 6 a 10. Isso aconteceu quando Paulo parou em Troade. E a pergunta 768. Quem foi o avô paterno do rei Roboão? Alternativas: A. Davi, B. Saul, C. Boaz ou D. Josué. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Os seres humanos podem fazer muitas coisas erradas, como os irmãos de José fizeram com ele. Mas Deus tem um propósito maior. E os planos do Senhor jamais serão frustrados pela maldade dos homens. Ele cumpriu seu propósito em José e continua cumprindo seu propósito para a salvação das pessoas que se submetem em obediência a ele. Vamos mostrar uma atitude de respeito, reverência e obediência para com nosso Senhor, para estar eternamente na presença dele no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viagem.